E aí, pessoal, vamos para a nossa 10ª aula da NBR 6122-2019. Estamos caminhando, item a item, aprendendo tintim por tintim, evoluindo, construindo um conhecimento para a nossa caixa de ferramentas. Vem comigo para essa aula. Vamos dar início à nossa 10ª aula aqui sobre a NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, tenho experiência com fundações, contenções, trabalho na área há anos, tenho um escritório de projeto, sou professor, sou orientador de diversas dissertações e teses, participei de várias bancas, escrevi um livro e estou aqui para contribuir, para dividir, para estudar junto, principalmente para a gente estudar junto fundações e contenções e divulgar o conhecimento por toda a comunidade técnica. Esse é nosso objetivo. E estamos começando este canal, praticamente, a partir do estudo da NBR 6122 de 2019, que trata-se de projeto e execução de fundações. Estamos, neste momento, passando pelo capítulo 3, termos e definições. Estamos nos aprofundando em termos e definições para depois usarmos a partir do capítulo 4, 5, 6, usarmos esses termos e definições já conhecidos para aplicarmos na engenharia geotécnica e estrutural de fundações. Estamos caminhando. Item 3.33, movimento vertical da fundação. Esse movimento vertical é o quê? Deslocamento vertical descendente, recalque, olha só, ou ascendente, levantamento, absolutos ou relativos, conforme a figura que eu vou te mostrar aqui agora. Guardando na mente, deslocamento vertical descendente é recalque, ascendente é levantamento. Guardamos esse conceito importante, Quando eu estou falando de levantamento, quando eu estou falando de deslocamento vertical ascendente é levantamento. Bem simples, mas para a gente não tratar as duas coisas como recalque, gente? Recalque é descendente. Absoluto ou relativo, nós vamos ver que conceitos que são esses. Essa figura, ela nos ajuda a entender muito bem, essa figura é da norma, ela está lá na norma, e ela nos mostra exatamente estes conceitos. Primeiro, a legenda aqui, o que é o S? S minúsculo, Recalque ou levantamento. Obviamente, recalque descendente, levantamento ascendente. Total de um ponto da estrutura. Então, quando eu olho para um ponto, olho especificamente para um ponto, o S daquele ponto é o recalque ou levantamento, é o deslocamento daquele ponto, olhando simplesmente para aquele ponto, o delta S, então S é simplesmente o que a gente chama de recalque daquele ponto. Então, se eu quero saber, o recalque aqui, por exemplo, desse ponto D, essa medida, desse ponto até esse ponto é o quanto recalcou aquele ponto D, é o S do D. Aqui esse ponto aqui do ponto A, vamos falar A e a linha, a gente poderia chamar A e a linha, essa dimensão ali, entre esses dois pontos é o recalque do ponto A. Recalque ou levantamento diferencial, o deltinha, o deltinha S, Esse deltinha, ele é o recalque diferencial entre dois pontos da estrutura. Então é o que eu meço, Se eu quero saber a diferença entre recalques, eu tenho recalque diferencial entre dois pontos. Esse recalque diferencial entre dois pontos, a diferença entre esse recalque desse recalque, a diferença entre esses dois recalques ou levantamento é o meu recalque diferencial ou levantamento diferencial. Falamos muito de recalque diferencial, falamos muito pouco de levantamento diferencial. Tá bom? Delta S sobre L, já estou fazendo o quê? Uma coisa específica, Eu estou pegando diferencial, dividindo por um comprimento, Diferencial por um comprimento é o recalque diferencial específico entre dois pontos.
onde eu estou pegando o comprimento, né? Usualmente expresso como 1 sobre a cotangente do ângulo entre os dois, desse ângulo θ entre os dois, né? Então, se eu estou querendo saber, por exemplo, aqui ele está até nos mostrando aqui na figura, esse LAD. Lembrando, em um outro momento, aqui nós estamos apresentando a norma, nosso intuito aqui é entender quem é quem, entender termos e definições. Esse não é o momento da gente pôr em prática, senão a gente meio que se perde. Estamos apresentando a NBR, mostrando o que significa cada coisa, para depois, no momento após o fechamento da norma, a gente vir fazendo essas continhas todas, tá? Então, olha só, recálculo diferencial apresentado, então, né? Recálculo diferencial específico, né? Aqui, por exemplo, entre A e D, nós conseguimos achar esse diferencial entre um e o outro, diminuindo um do outro, né? E dividindo por esse comprimento, nós encontramos exatamente esse recálculo diferencial específico. Rotação relativa entre dois pontos da estrutura esse é o θ, né, que a gente está falando aqui, 1 sobre cotangente de θ, é exatamente essa rotação relativa entre uma estrutura e outra. O delta é a deflexão relativa, né? Você pode olhar aqui, né? Se eu estou colocando aqui, quem que é esse delta máximo, né? Esse delta máximo entre esses A, B, C e D aqui, né? Esse delta máximo, ele está mostrando essa figura para nós, é exatamente geometricamente este ponto, né? Se eu estou olhando entre A e D, o delta máximo está localizado mais ou menos aqui na região do meu B, né? Razão de deflexão é o delta sobre L, é exatamente o valor delta sobre a distância L em que a gente está analisando aqui. Voltando um pouquinho atrás aqui, gente, se eu estou olhando entre A e B, quem que é meu delta entre A e B? É exatamente o ângulo que forma entre os dois recalques aqui, a gente tem meu delta. No caso aqui o delta máximo, aqui tem o θ máximo, e nós vamos falar de alfa máximo aqui, que seria essa diferença que eu tenho aqui, né, na descida e na subida dos meus deslocamentos. Não estou falando de deformação aqui ainda, tá? Ok? Então aqui nessa figura ela mostra várias coisas para nós, né? Rotação ou desaprumo quando a estrutura se comporta como corpo rígido, né? É o meu ômega, esse meu ômega está mostrando claramente para a gente aqui, ó, se eu pegar ângulos retos, geometria, gente, geometria, ângulos retos em relação à minha base, né? O quanto que eu estou rotacionando essa minha estrutura. E a distorção angular beta, gente, é exatamente essa relação que eu tenho entre essas minhas inclinações aqui. Está mostrando aqui para mim o beta máximo, esse beta máximo em relação ao que aconteceu com a minha estrutura. Lá para frente, em um outro momento, quando eu estiver analisando recalque, distorção, recalque específico, recalque diferencial entre dois pontos, fazendo os cálculos, descobrindo, né, o estado limite último da minha fundação, que é muito importante a gente analisar, é muito importante a gente pesquisar, entender isto muito bem. Qual é o recalque máximo admissível numa estrutura? O que o nosso amigo da estrutura está falando que é o máximo que ela suporta? O que é o recalque que indicará para mim a ruptura do meu solo local? Essas coisas vão ser muito importantes. Nós vamos analisar com critério e cuidado essa figura e esses cálculos. O que a gente quer destacar aqui nessa figura, né? Recalque absoluto. Se a minha estrutura inteira, de forma exagerada, se ela recalcar 5, 10 centímetros, em quanto tempo será a minha pergunta lá na frente? Isso aconteceu em 100 anos ou em 5 meses? Isso aconteceu em qual momento? Né? Isso aconteceu rapidamente ou foi no tempo? Isso é importante, né? Agora, recalque diferencial com rotação. Aí nós vamos falar assim, qual que é o prejudicial? Qual que derruba a estrutura?
né? Qual que é que leva à ruptura mesmo, né? E aqui outro diferencial com distorção. Então, o que é o que eu preciso preocupar? Como que eu acompanho esses recalques? O que eu devo fazer para acompanhar esses recalques? Por exemplo, na construção do edifício, gente, quando eu estou construindo laje a laje, eu estou preocupado em analisar, à medida que cada laje é concretada, o que eu estou tendo de recalque durante a construção? Eu estou fazendo isso na minha obra? Eu deveria estar fazendo. É uma forma de eu analisar exatamente o comportamento real da minha estrutura no momento da construção, à medida que esse carregamento vai sendo colocado na minha fundação. Eu preciso preocupar com isso, tá? Aqui mostrando, né, algumas fotos assim, só para realmente causar o impacto necessário, né, sobre recalques, né, a importância de nós analisarmos camada a camada, né, qual que é a ação do meu carregamento através de bulbo de tensões a partir das camadas geotécnicas, geológicas, geotécnicas analisadas do meu terreno, né, mostrando aqui, né, olha esse edifício aqui tombando, né, ele quase encostando no outro e etc. Evidentemente que isso aqui já foi reforçado, mais para frente quando a gente falar de reforço nós vamos mostrar, mas aqui é para mostrar que é sério. A análise do estado limite de serviço é séria e necessária. Trincas em estruturas, o engenheiro ser chamado para fazer perícia, para fazer análise, descobrir o motivo do recalque, fazer projeto de reforço, isso é muito comum na nossa profissão. Nós precisamos aprender. É claro, né, obviamente, é o que eu estou falando, eu estou mostrando uma figura de impacto aqui, né? Uma coisa muito exagerada para você guardar na sua mente aí o quão problemático é isso, né? Principalmente essas trincas a 45 graus, elas nos chamam muito atenção para recalque de fundação, exatamente superfície de cisalhamento, né? Nega, quem é nega, gente? Quem é nega? Nega é uma medida de penetração permanente de uma estaca, causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão, sempre relacionada com energia de cravação. Dada a sua pequena grandeza, em geral a gente mede ela, é medida para uma série de 10 golpes, é o que está escrito na norma, tá? Então, eu vou medir essa penetração, essa é a minha nega, é uma forma de eu verificar, de eu controlar, de eu analisar a minha execução, é uma forma de eu verificar exatamente os problemas que a gente possa vir a ter com a sondagem, né? Eu tenho a sondagem, é meu dado de entrada, lembra, eu falo isso sempre, se o dado de entrada é ruim, nós não somos estação de tratamento de esgoto, nós não somos uma ET, ou seja, se entrou cocô, vai sair cocô lá na frente. Então nós precisamos de algumas formas de medir, de verificar, tá? Então medida de penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão, sempre relacionada com energia de cravação. Sempre relacionada com energia de cravação. Isso é mecânica, tá, gente? Então vamos lá. Então, ó, é uma medida, né? Uma medida dinâmica e indireta da capacidade de carga. Então, ela me dá uma verificação da capacidade de carga, ela me mostra essa capacidade de carga de uma estaca e tem o seu objetivo, então, é verificar a uniformidade do estaqueamento. A minha preocupação também é essa, é garantir certa uniformidade no meu estaqueamento. E para isso, a gente vai medir a nega no controle nosso, né? 3.35, lembrando, técnicas de cálculo de nega, de definição de nega, em função do peso do pilão. Isso tudo nós temos que calcular, nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Nós estamos apresentando a norma. Beleza? Radier, lá em 2010, era um elemento de fundação superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura distribuindo os carregamentos. Lembra da pequena diferença que nós temos? Elemento de fundação rasa dotada de rigidez para receber mais do que
mais do que essa carga, mais do que 70% das cargas da estrutura. 70% das cargas. Então nós temos esse detalhe adicional. Elemento 2019, elemento de fundação rasa dotada de rigidez para receber mais do que 70% das cargas da estrutura. Beleza, aqui algumas fotos mostrando radier. A gente pode ter radier de edifícios completos, né? Esse formato é típico, né? das construções populares, dos edifícios populares, né? Nós podemos fazer uma análise através de elementos finitos, onde a gente analisa conjuntamente, podemos e devemos analisar conjuntamente, né? Interação solo-estrutura, né? A partir da estrutura, né? Ele pode ser um radier armado, nós temos radier protendido já, né? Então, é uma estrutura de concreto trabalhada exatamente para receber então, mais de 70% dessas estruturas, né? Desses pilares da estrutura. Repique é uma outra forma de eu analisar, verificar essa minha capacidade de carga da minha estaca. Então a parcela elástica de penetração máxima de uma estaca decorrente da aplicação de um golpe do martelo ou pilão. A gente tem assim sempre aquela dúvida, né? O que é a parte de nega e o que é a parte de repique, né? Aqui eu estou mostrando uma figura que mostra mais ou menos o que o lápis faz lá na hora, né? Na hora que bate, né? Aqui tem uma foto também, como é que é medido isso, né? Então a gente tem a parcela K, C2, C3, a próxima figura eu vou mostrar isso com mais tranquilidade, a parcela S, parcela de nega, né? É aqui, ó, gente. Basicamente é isso aqui que vai nos mostrar, né? Evidentemente eu tenho deformação no solo, na estrutura, na interação solo e estrutura, e eu tenho uma deformação no material estaca. Ele tem uma deformação, né? Lei de Hooke. Então, o que acontece? Eu tenho a deformação elástica do concreto, essa parcela K minha, eu tenho a deformação elástica do solo, eu tenho a soma das duas deformações. E tenho a parte da nega, que é o S, tem a parte da nega, o que ficou plástico. A nega é a minha deformação plástica. A elástica é uma soma da parte do concreto, da estaca, né, que eu estou definindo como concreto aqui, nesse momento do exemplo, e a parte elástica do solo, que vai e volta. Então, essa deformação é uma soma, essa deformação total é uma soma de 3 parcelas. Uma parcela é a deformação plástica, lembra do plástico, ficou? Que essa deformação plástica é a nega. Eu tenho uma parcela que é a elástica do solo, foi e voltou, e tem uma parcela elástica do material da minha estaca, ok? 3.37, rotações, deflexões e distorções decorrentes de movimentos verticais da fundação. Essas são aquelas medidas, alfa, beta, teta, mostradas lá na figura 1 da norma, que é aquela figura que eu mostrei com os deslocamentos, que é essa aqui, ó. Então eu tenho aqui então exatamente as minhas rotações, deflexões e distorções, que são calculadas, definidas os seus máximos e analisadas no caso específico de projeto ou de análise de uma estrutura existente que esteja sofrendo algum processo de deslocamento vertical descendente ou ascendente, ok? Então é importante eu conhecer conceitualmente beta, ômega, teta, delta, tetinha, né, minúsculo, e ter esses conceitos básicos na nossa mente. Terminamos mais uma aula, pessoal. Estamos caminhando a passos consistentes para o entendimento dos termos e definições da NBR 6122 de 2019, que são apresentados no capítulo 3, termos e definições. Espero que estejam gostando, espero que estejam nos acompanhando, espero que estejam ansiosos por toda quarta e sábado, onde a gente posta esses vídeos no canal do YouTube Engenharia Donai, e espero que estejam divulgando com seus colegas, deixando o seu like e
convocando os nossos amigos e colegas profissionais para estarem conosco acompanhando este canal. Eu espero poder contribuir, continuar contribuindo, meu Instagram, meu YouTube, eu respondo todas as perguntas, estamos à disposição de vocês para a gente aprender junto e saber conceitos de engenharia de fundações e contenções de forma clara e objetiva. Um abraço para vocês e muito obrigado! E aí, pessoal, gostaram dessa aula de número 10? Então, estamos caminhando pelo capítulo 3, aprendendo mais conceitos para termos uma caixa de ferramenta bem consistente no aprendizado da NBR 6122 de 2019. Deixe o seu like, divulgue para os seus amigos, divulgue para os nossos companheiros de profissão e na próxima aula estaremos caminhando mais um pouquinho. Muito obrigado, um abraço, galera!